Boa noite. Bom, aqui estamos apresentando a tarefa 5, um estudo de caso, análise de falha em trem de pouso. Meu nome é Eduardo Moreira, da disciplina de ensaio de materiais do professor Lucas, certo? A primeira coisa que a gente vai trazer em mente aqui, né, o primeiro aspecto é o conceito do ensaio de impacto. O ensaio de impacto, ele permite determinar a energia absorvida na deformação e ruptura do corpo de prova. Corpo de prova este que geralmente é padronizado, né? E a gente tem que ter em mente que quanto menor for a energia absorvida, mais frágil será o comportamento do material àquela solicitação dinâmica, certo? O ensaio de impacto, ele consiste basicamente em submeter um corpo de prova a uma flexão provocada por impacto do que a gente chama de martelo pendular, que a gente vai ver ali no próximo slide. Os resultados apresentados, eles relacionam a energia absorvida durante o impacto com a temperatura do corpo de prova. Além de caracterizar o material em si, os ensaios de maneira geral, eles permitem prever o comportamento de protótipos ou de materiais com base nos resultados obtidos através desses ensaios, né? O ensaio de impacto em um trem de pouso, por exemplo, que é o nosso estudo de caso, a gente pode prever o comportamento em determinadas solicitações, por exemplo, de fato no pouso, né? Então isso é muito importante. Esses ensaios são muito importantes para a gente prever quais materiais a gente deve escolher com base nas solicitações e na forma com que esse protótipo vai ser trabalhado, certo? O próximo slide aqui, né, traz duas imagens para a gente. A gente tem os ensaios de impacto, né, com corpo de prova Sharp e o segundo ali, ISOD. Para a realização do ensaio com corpo de prova Sharp, a amostra é apoiada com uma viga em posição horizontal e carregada do lado oposto ao entalhe pelo impacto do martelo pendular, certo? Que seria ali, no caso, a nossa primeira imagem, né? A segunda imagem ali, né, a gente percebe que nesse tipo de ensaio de impacto com outro tipo de corpo de prova, a gente possui uma extremidade fixa próxima ao entalhe em V, certo? Que está caracterizado por estar mais escuro ali, em negrito, né? E recebe o impacto do pêndulo na outra extremidade, certo? Bom, vamos lá. Alguns aspectos importantes aqui que o estudo de caso também trouxe para a gente. Uma análise visual da falha, né? O cilindro externo ele quebrou-se em 7 pedaços. A fratura ela nucleou-se nos furos. A gente vai ver ali mais para frente que tem os furos A e B, né? A superfície dos furos induz que o material não sofreu uma deformação plástica, né? Logo, a gente pode concluir que, por não ter sofrido uma deformação plástica, esse material tem um comportamento característico de ser um material frágil, né? Por mais que não seja um material frágil, a gente começa a imaginar que talvez seja por algum processo de produção que o material acabou passando, certo? A maior parte das superfícies de fratura foram geradas a partir das frentes de propagação da trinca originada nos furos A e B. Agora vamos aqui para algumas imagens. A primeira imagem ali, a gente resgata a ideia de uma vista geral do cilindro externo rompido, certo? Na imagem C, né, a gente tem as marcas radiais, ali nós temos também aquelas setas, né? Elas são formadas a partir da origem da fratura, ou seja, a partir daqueles pontos A e B. No B indo da esquerda para a direita, né? E do A indo da direita para a esquerda, certo? E a imagem D, né? O esquema mostrando o caminho da propagação da trinca ao longo do cilindro. Certo? Vamos para o próximo. Bom, aqui a gente já tem a parte da metalografia, que o estudo de caso também trouxe para a gente. As figuras mostradas, elas apresentam uma visão mais detalhada da seção transversal das regiões recristalizadas e não recristalizadas, certo? Nas duas orientações apresentadas no estudo de caso, a gente verifica uma propagação transgranular dentro da região não cristalizada. Bom, agora vamos para a parte das considerações, né? Considerações e alternativas. O processo de forjamento do material, ele produz uma estrutura fibrosa que, consequentemente, produz uma direcionalidade das propriedades da peça em questão ou do material em si, né? Ou seja, o processo de forjamento ele acarretou em um material que apresenta características mais ou menos favoráveis dependendo da direção da aplicação de força.
o que a gente chama comumente de anisotropia. Bom, de forma sucinta, a gente diz que o exame fractográfico indicou que a fratura ela nucleou-se junto aos 2 furos localizados na parte superior do cilindro externo do trem de pouso. E assim essa fratura progrediu por fadiga, né? Resultando no que a gente viu na imagem A. A orientação das fibras ela implica em alterações nos dados de tenacidade do material. O estudo de caso nos trouxe que 50% do valor do valor máximo de tenacidade do material foi perdido. Levando isso em conta, o componente ele poderá, não só poderá, como foi o caso, né, fraturar, por mais que as cargas aplicadas sobre ele sejam nominais ou até mesmo inferiores às cargas nominais. Certo? Como solução que a gente poderia trazer, né, já contextualizando com o ensaio de impacto em si, é o seguinte: o ensaio de impacto ele é uma técnica que, a partir da aplicação de uma força brusca e repentina, geralmente, a gente consegue determinar as propriedades mecânicas de um material. Quais propriedades? A ductibilidade e a tenacidade. Certo? No caso do estudo que a gente viu nessa apresentação, caso os ensaios eles fossem mais constantes e fossem realizados após o tratamento ou após o processo de forjamento, possivelmente a falha ela fosse identificada anteriormente, né, evitando-se então um potencial acidente. É isso, obrigado.